Saudações, sociedade! Aqui quem vos fala é Miguel Abdala e está começando mais um Contra Senso Comum, seu canal de psicologia e comportamento. Oh, ok. Hoje, nosso quadro de vlog, onde a partir dos últimos vídeos do canal, algum tema que tenha repercutido mais, eu falo aqui um pouquinho, desenvolvendo um pouco esse tema aqui com vocês. O tema do vídeo de hoje é pragmaticamente realista e tá tudo bem. Tens interesse nesse tipo de discussão? Considere se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa o joinha que ajuda demais a que esse vídeo chegue a outras pessoas. E se quiser continuar recebendo notificações quando sai vídeo novo no canal, só ligar o sininho. Pessoal, repare bem. Tô aqui no ritmo de Copa do Mundo. Espero que quando esse vídeo for ao ar, o Brasil não tenha sido eliminado. Por favor, aqui nessa torcida. Mas, para falar com vocês aqui, para além do futebol, sobre pragmatismo e realismo. Nas últimas semanas aqui no canal saíram alguns vídeos falando sobre pragmatismo e como é uma base epistemológica fundamental para análise de comportamento. E mesmo os behaviorismos que não são pragmatistas, né, não, como é o caso do interbehaviorismo, que não usam o pragmatismo como uma teoria da verdade, acabam sendo influenciados ou discutem a respeito do pragmatismo devido ao tamanho da influência, tamanho da representatividade do pragmatismo na análise de comportamento. Porém, tanto no vídeo com o Thiago, né, a gente falando sobre pragmatismo, definição, o que é que significa, tanto no vídeo com o Will, quando a gente está falando de orientacionalismo, surgiram comentários que dão a entender que não há uma postura realista na análise do comportamento, porque adotamos uma postura pragmatista, dando a entender que não é possível ser realista, pois se é pragmatista. Olha, não sei te dizer, porque assim, ó, ele também não é realista, tá ligado? Então eu não sei, né, para além dessa dicotomia, talvez seja uma falsa dicotomia, não sei, pragmatismo, realismo, eu não acho que ele se encaixa em nenhum. Esse critério de verdade, né, o critério de verdade pragmático, vai sair geralmente aí de um realismo, né, de um representacionalismo, vai ter muito uma definição negativa também nesse caso, né, pragmatismo ele é algo que se contrapõe a esse representacionalismo, né, então as proposições, né, as coisas que a gente fala, elas não são espelhos da realidade, né, não são reflexos da realidade. A lot of people have categorized his approach as somewhat realist. I take a more pragmatic approach myself, and the orientational approach can be seen as atheoretical in the sense that you can derive selectionist positions from an orientational position. Essa ideia de antagonismo, né, do pragmatismo com o realismo já é muito bem aceito na academia, né, nas discussões sobre psicologia comportamental. E já virou até senso comum, não há muita discussão a respeito disso, assim como isso sendo uma problemática. Porém, sinto informar que isso está errado. Não é o caso. O pragmatismo não implica antirrealismo, ou realismo não seria incompatível com pragmatismo. Isso seria a mesma coisa de eu dizer que eu não posso ser torcedor do Fortaleza porque eu sou testemunha de Jeová. Uma coisa não implica a outra. Não é porque você é um que você não pode ser o outro. Você pode ser pragmaticamente realista. Isso não seria uma incongruência em si. E esse vai ser exatamente o tema do vídeo de hoje. Explicar por que ser pragmatista não implica uma negação ao realismo. E para isso, vou começar definindo essa palavra tão temida na psicologia comportamental, que é o realismo. O cerne do vídeo vai ser esse, o que é que significa se adotar uma postura realista e por que o pragmatismo não seria incongruente a partir dessas definições. Se quiser saber mais sobre pragmatismo especificamente, o vídeo do Thiago ficou excelente, tem lá toda a revisão necessária para se compreender o que é pragmatismo. Então, já deixa o like aí que ajuda demais e vamos lá. Quando se fala em realismo, no sentido amplo, está só querendo dizer que se assume a realidade de alguma coisa, né? Que alguma coisa é real, que alguma coisa existe. Então eu posso ter um realismo de percepção, se eu acredito que
isso que eu vejo, né, é real, seria uma postura realista. O realismo físico, né, entender que esse livro, essa história em quadrinho aqui, ela existe de fato, eu estaria adotando uma postura realista. Ou um realismo matemático, você entender que abstrações numéricas são reais, seria uma forma de realismo. Porém, quando a gente está falando de realismo na ciência, quando a gente está falando de realismo científico, a gente tem definições mais específicas do que essa. Realismo científico, então, pode ser resumido da seguinte maneira: a visão de que a ciência busca prover uma interpretação literalmente verdadeira do mundo e que aceitar essa teoria científica envolve acreditar que essa teoria é verdadeira ou aproximadamente verdadeira. Essa seria uma noção geral do que significa, né, uma definição abrangente do que seria o realismo científico. Porém, mais especificamente, quando a gente está falando de realismo científico, a gente está falando de 3 comprometimentos: ontológico, semântico e epistemológico. Para se dizer que uma teoria ou que um cientista é realista, ele precisa ser realista nessas 3 áreas. Se você não for realista em uma dessas 3 áreas, se não seguir os comprometimentos realistas em uma dessas 3 dimensões, então você é um antirrealista. Então, novamente, se você assumir uma postura realista na ontologia e na semântica, mas antirrealista na epistemologia, então se tem uma postura antirrealista. Então, no vídeo de hoje, vamos falar aí de cada uma dessas, começando pela ontologia. O que é que significa se tem uma postura realista na ontologia? Significa assumir a existência de um mundo independente da mente ou da interação e a existência de processos ou entidades inobserváveis. Então, basicamente, quando você está assumindo que alguma coisa existe para além da interação, que existe para além da interação do organismo, para além da interação do cientista, aquela coisa está lá, aquela coisa existe, você estaria adotando uma postura realista, principalmente se estiver falando de coisas inobserváveis. Caso clássico da física, o caso dos elétrons. Elétrons nunca foram observados. Muito provavelmente nunca serão observados também, porque a gente está falando de algo tão pequeno que é menor do que uma partícula de luz. Então, mesmo que por algum milagre seja construída uma tecnologia que nos permita aproximar ao ponto de chegar na distância de um elétron, não vai ter como observar com os nossos olhos, porque a luz é maior do que esse corpo. Então, é algo, podemos dizer que é a priori inobservável. Assumir que o elétron existe, você assumir que essa coisa que nunca foi vista e provavelmente nunca será vista, existe, isso é uma postura realista. Você está assumindo a realidade dessa entidade inobservável. Outro caso clássico da física é quando Einstein afirmou, né, Albert Einstein, o físico, afirmou: se, sem de qualquer forma perturbar um sistema, podemos prever com certeza o valor de uma grandeza física, então existe um elemento da realidade física correspondente a essa grandeza física. Ele está assumindo a existência dessa realidade física, não necessariamente observada. Caso clássico e exemplo clássico da discussão sobre realismo na física. Na psicologia comportamental, existem algumas frases, algumas assertivas que a gente pode localizar dessa maneira também. Quando o Sidman, lá na década de 80, falou, né, escreveu: o controle existiria mesmo que não houvesse analistas do comportamento para nos falar sobre ele. Ele está assumindo a existência desse processo, a existência do processo controle, mesmo que não haja ali uma interpretação, análise científica, é algo que está lá, que acontece, que existe, você está assumindo uma noção realista. O Skinner, já em 81, no Seleção pelas Consequências, quando afirma: a seleção por consequências é um modo causal encontrado apenas em seres vivos. Se o Skinner está aqui assumindo a existência dessas relações causais, a existência desse modo causal a priori, para além do comportamento, como esse processo que existe, mesmo que a gente não observe, só a partir da observação comportamental, isso seria uma postura realista. E aí, Skinner e Sidman, talvez os 2 maiores nomes da psicologia comportamental, eles estão sendo realistas? Logo, eles não são mais pragmatistas? Não, eles são pragmatistas da mesma maneira. Essas afirmativas, mesmo assumindo que eles estão admitindo a existência de processos comportamentais para além ali necessariamente do comportamento, que existe que essas entidades existem, assumindo uma postura realista,
isso não faria menos pragmatistas. Ainda está se assumindo o critério de verdade como efetividade, e isso não traz nenhuma incoerência epistemológica, nenhuma incoerência filosófica para a teoria. Então, como a gente discutiu lá no vídeo do Tiago, ainda encaixaria numa noção pragmatista. Essa foi a ontologia. Agora, na semântica, o que é que seria uma postura realista na semântica? As entidades e processos, incluindo os não observáveis, postulados pelas teorias, possuem valor de verdade e assume-se que os não observáveis postulados pelas teorias existem no mundo tal como, ou pelo menos aproximadamente, são descritos em referidas teorias. Então você assume que você está descrevendo, ou o que você descreve, tem uma relação literal com essa entidade, com essa coisa que existe. Essa seria uma postura realista na semântica. Então, o caso dos elétrons, quando o nosso modelo descreve que os elétrons parece como uma nuvem, né? Seria algo mais parecido com uma nuvem. Se você está falando isso literalmente, seria uma postura realista. Você não está dizendo, é como se fosse uma nuvem, ali seria algo ali que talvez lembre o que a gente chama... Não, você está assumindo que tem aquela forma, você assume que aquela forma que a gente descreve na teoria corresponde com a realidade de forma literal e verdadeira, você estaria assumindo uma postura realista na semântica. Na psicologia, o mesmo caso da seleção pelas consequências. Se você assume que comportamentos são selecionados pela consequência, existe uma seleção comportamental, né? Isso não é uma metáfora, isso não é uma analogia, não. Literalmente, comportamentos são selecionados. Se você assume isso, você está assumindo uma postura realista na semântica. Se, ao assumir essa postura, você está conseguindo resolver os problemas ali estabelecidos na sua ciência, você está sendo pragmatista, da mesma maneira. Adotou-se um realismo semântico e pragmático. Né? Você ainda assume, você ainda tem uma epistemologia pragmatista. E agora, o último ponto sobre o realismo que falta, o realismo na epistemologia. O que é que seria uma postura epistemologicamente realista? Teorias científicas bem-sucedidas nos fornecem conhecimento tanto sobre eventos observáveis quanto sobre eventos não observáveis. Ou seja, o que a gente desenvolveu, né, o que a teoria, o que os estudos apresentaram sobre o que a gente consegue observar, também nos ajuda a explicar os não observáveis. E a gente entende essa relação ali da nossa teoria com essa coisa que existe. De novo, o caso do elétron. Você está descrevendo ali, a partir de dados de coisas observáveis, né? Os experimentos que são feitos, as pesquisas que são feitas para estudar o mundo quântico, aquilo dali, isso que a gente viu, conseguiu ver, nos ajuda a explicar e entender isso que a gente não está vendo, que são os elétrons, como eu disse, talvez nunca será visto, isso seria uma postura realista na epistemologia. No caso da psicologia, caso clássico ali seria os eventos privados, que é exatamente isso que o Skinner fala, né, em 74, quando ele comenta sobre como a gente aprende a uma linguagem privada a partir da linguagem pública e entendendo comportamento público, a gente consegue entender comportamento privado. Então, primeiro a gente aprende a partir do contato com a comunidade verbal a se comunicar, assim como eu estou nesse momento falando com vocês. Posteriormente, a gente aprende a falar de forma privada, entendendo eventos privados como os eventos que só são acessíveis para o organismo que o emite. Nós emitimos esse comportamento linguístico depois de aprender. Logo, caso eu entenda comportamento público, eu consigo também entender comportamento privado. A partir dos dados que a gente adere, dos dados que a gente desenvolve sobre comportamento, no geral, comportamento público, eu consigo explicar comportamento privado. Eu consigo entender comportamento privado a partir do que eu estudo de comportamento público. Logo, seria essa noção ali, entender que a nossa teoria consegue contactar essas coisas que a gente não observa e entendê-las a partir dos dados que a gente tem dos observáveis, a gente consegue entender os não observáveis. Esse daqui vai ter uma discussão um pouquinho maior se eventos privados contam como eventos inobserváveis, porque a depender do que você entenda sobre inobservável, né, normalmente a gente está falando de inobservável, coisas que não podem ser observadas, né, a priori, para além do olho humano, com algum equipamento básico para entender aquilo ali. Você pode argumentar que eventos privados são observáveis, né, visto que você
tem uma pessoa observando aqueles eventos. A pessoa que emite aquele comportamento privado consegue observar aquele comportamento privado. Então, talvez eventos privados não sejam classificados como inobserváveis. Então, isso aí vai ter uma discussão que vai depender se você considera eventos privados observáveis ou não, vai poder mudar esse exemplo. Mas a ideia é a mesma. E isso vale para todos os outros exemplos. Se você adotar para o behaviorismo radical outras interpretações, por exemplo, o professor Emmanuel Tourinho sugeriu que não tem por que a gente falar de eventos privados como esses eventos que só são acessíveis para o organismo que os emite, ou que está interagindo com aquele evento. Não, a gente estaria falando de um contínuo de acessibilidade, você teria eventos mais ou menos acessíveis a depender dos organismos que conseguem ter acesso àquele evento. Isso é uma noção diferente de eventos privados, que mudaria a interpretação do que a gente está falando aqui, ou o caso do professor Dermot Barnes-Holmes, quando ele sugere que a ciência comportamental teria uma postura aontológica, então realmente só existiria a interação, né? A ontologia, a realidade seria ali a partir da interação também, dialoga um tanto com o realismo radical, ali proposto pelo professor Habib. São interpretações da ontologia da análise do comportamento que podem ser discutidas, e é um tópico que está em debate. Ainda hoje você vai ter publicações e discussões sobre qual é a ontologia da análise do comportamento. O ponto que eu quis ressaltar aqui nesse vídeo não é sobre qual é a ontologia da análise do comportamento, mas que sim, você pode adotar uma postura realista e ser pragmatista. Nos exemplos que eu trouxe, se for o caso, se essas interpretações estiverem corretas, se os autores estiverem assumindo isso não os faz menos pragmatistas. Você ainda teria uma noção pragmatista, mesmo adotando posturas realistas. Mas, Miguel, eu aprendi isso na faculdade, todo professor meu me falou que a gente não é realista porque a gente é pragmatista. Sim, de fato. Escutei isso também diversas vezes, diversas aulas, minha graduação inteira. Ainda escuto em debates pelo mundo, nas discussões acadêmicas. Da onde é que vem isso? Isso vem muito provavelmente, do professor William Baum, que é um dos maiores nomes da psicologia comportamental no mundo, proponente do behaviorismo multiescalar. E o Baum tem um artigo que ele desenvolve isso em 2017, porém ele também fala sobre isso num manual de análise do comportamento que ele escreveu, o Compreender o Behaviorismo, que é muito difundido no mundo todo, é uma literatura básica para estudo de psicologia comportamental, que ele fala sobre isso. Ele argumenta justamente que o pragmatismo seria uma alternativa ao realismo. Então, não posso afirmar que é uma compreensão de fato do professor Baum, ou se foi uma estratégia retórica ali exagerar essa noção. Tá aí o livro de 2017, tá, referência na descrição, você pode conferir e tirar suas próprias conclusões, mas eu acredito que seja a partir dessas interpretações e discussões propostas pelo professor Baum que a gente tem esse senso comum hoje na academia, de que ser pragmatistas nos faz necessariamente antirrealistas, que não é o caso, como eu falei aqui no vídeo. E aí, o que é que você acha? Faz sentido? Não concorda? Falei um monte de besteira? Você não acha que tá certo? Ou não, vê algum sentido no que eu falei? Deixa aí nos comentários para saber se eu tô fazendo sentido, se é alguma coisa que é coerente. Eu tô escrevendo um artigo atualmente mais ou menos sobre isso, ou pelo menos que eu toco nesse assunto. Então, adoraria saber o feedback de vocês, se eu tô no caminho certo, ou se isso aí já tô propagando outro senso comum. Gosta desse tipo de conteúdo? Considere se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa o like que ajuda demais a esse vídeo chegar a outras pessoas e que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Se quiser continuar assistindo os nossos vídeos e receber notificação sempre que sair um vídeo novo, só ligar o sininho. É isso que temos para hoje. Muito obrigado e até a próxima. Ô Brasil, que tu ainda esteja jogando, viu? Ave Maria. Oh, okay.